Você ainda namora o seu dinheiro ou você já se livrou disso? Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar de um tipo de investidor que até, um certo modo, me preocupa um pouco. É o que eu brinco que é o namorado do dinheiro. Alguns do mercado também chamam de Zé Cotinha. O que é o namorador do dinheiro? O que é o Zé Cotinha? É aquele investidor que abre o home broker às 9 da manhã, olha seu Bankline às 10 da manhã, à 1 da tarde e às 4 da tarde para ver como é que está o seu dinheiro. Se não olha várias vezes ao dia, olha no mínimo diariamente. Para quem tem mais de 40 anos, esse tipo de procedimento, atitude em relação aos seus investimentos, até eu diria que é bastante natural e normal, porque para quem já investia no final dos anos 80, início da década de 90, onde a nossa inflação era descontrolada, nós tínhamos um negócio chamado overnight, onde o dinheiro chegava a render 3, 4% ao dia, para vocês terem uma ideia. Então, deixar o seu dinheiro não aplicado durante um dia, deixar dinheiro na conta corrente, significava que você, além de perder um possível ganho na aplicação financeira, você tomava um pênalti da inflação, porque nós tínhamos uma hiperinflação de 80%, 100% ao mês, era uma loucura, né? Você que é mais jovem não consegue nem pensar no que significa isso, mas para quem chegou a ter algum tipo de investimento nessa época, é normal esse cacuete, não posso deixar dinheiro parado na conta e vou perder. Hoje não é mais assim, como nós já sabemos. Até para quem já investe há mais de 5 anos, até se entende um pouco ainda também, porque a taxa de juros no Brasil ela era ainda bastante robusta, principalmente a taxa de renda fixa. Então nós chegamos a ter 15, 16, 20% ao ano em determinados tipos de aplicação com risco zero. Então você via a movimentação do recurso, era palpável, você conseguia olhar o seu dinheiro diariamente e via ele crescendo diariamente. E se você tinha algo que lhe rendia 15 a 20% ao ano sem tomar risco nenhum, era normal você não estar com esse recurso na volatilidade, né? Então, dá para entender também, até para um investidor um pouco mais jovem, mas que já tinha investimentos aí há mais de 5, 6 anos. O que acontece hoje na prática? Nós estamos diante de uma nova realidade. Existe uma mudança estrutural na forma de investir no Brasil que provavelmente investidores vivos no mercado brasileiro não tinham vivenciado ainda. A gente está vivenciando a menor taxa de juros da história, estamos falando de uma Selic a 2% ao ano, nós estamos falando de um investimento tradicional, seja ele em poupança, que é o investimento mais tradicional do Brasil, ou você colocar seu dinheiro num fundo DI, deixar numa conta remunerada, qualquer investimento clássico de liquidez, você hoje, infelizmente, perde para a inflação. Porque você vai receber, na melhor das hipóteses, 2% ao ano, e nós estamos com uma inflação, nesse momento aqui que eu gravo esse vídeo, acumulada em 4,3%, com uma expectativa de 4,5%, possivelmente próximo de 5%. Então, hoje, qualquer investimento no Brasil que não lhe pague inflação mais alguma coisa, você está vendo o seu dinheiro regredir. Então, essa atitude anterior se entendia, mas para quem faz isso hoje, não dá para entender. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma possível armadilha que os investidores podem estar caindo e o namorador do dinheiro, ou Zé Cotinha, começa a ter problemas em seus investimentos. E eu já explico por quê. Logo na época, quando iniciou a pandemia do Covid, ali na fevereiro para março, muitos ativos andaram para trás. A bolsa derreteu, os fundos multimercados, alguns até agora não recuperaram. Para quem tinha uma aplicação em taxa de juros futuro, causou um estresse, então a taxa de juros abriu, então o PU desses títulos caiu. Então até quem tinha título público, com prazo de vencimento um pouco mais longe, viu o PU reduzindo e viu o seu patrimônio andar para trás.
Então causou um certo estresse, inclusive para quem tinha uma concentração maior em ativos até com menos risco, supostamente, né? Então foi um período bastante complicado para que o investidor que não tivesse passado por uma situação de risco sistêmico, como vivenciamos nesse momento, talvez ficasse um pouco prejudicado. E esse meu cliente se mostrou bastante estressado. E nessa hora, qual é o nosso papel? Nosso papel é explicar basicamente o que está acontecendo, explicar os riscos e explicar as possíveis saídas, desdobramentos. Mas nessa hora, o principal é manter a calma, porque muitas vezes existe uma certa irracionalidade no comportamento dos ativos. Então, a gente tem que esperar um pouco antes de tomar qualquer atitude. Então, naquela época, ele até nem tinha muitas posições no risco, mas o patrimônio nominal andou para trás. Então, causou um certo estresse. E na época eu disse, olha, calma, que não tem nenhum problema aqui, isso tudo tende a recuperar. Dito e feito, o mercado deu uma bela recuperada durante todo esse ano, praticamente zerou riscos de renda variável, os fundos multimercado, boa parte, já conseguiram recuperar, a taxa de juros futuro já fechou, então até os produtos de renda fixa também já deram uma bela de uma acalmada. E, ao contrário do que aconteceu no início do ano, agora os ativos puxaram para cima. E esse mesmo cliente me mandou uma mensagem dizendo assim, nossa, eu estou até assustado com a velocidade com que a minha carteira está subindo. E aí que vem o pulo do gato, né? Da mesma forma que eu falei para ele, não te desespera, porque tudo pode voltar ao normal, eu falei agora o conselho ao contrário, disse não te entusiasma, porque agora estamos vivenciando justamente um entusiasmo contrário, né? Assim como tinha o pânico que puxou os ativos demais, nesse momento talvez alguns ativos estão reagindo de forma muito rápida no sentido positivo. Então nós não devemos nem desesperar, nem entusiasmar. Aqui o equilíbrio é a principal conduta para que a gente leve nossos investimentos. Bom, eu falei tudo isso para vocês porque eu queria deixar 4 conselhos bem interessantes para convencê-lo a não namorar mais o seu dinheiro. Porque o namorado do dinheiro, você já vai entender, ele não consegue usufruir justamente da mudança de cabeça, da mudança estrutural que a gente está vivenciando e a mudança na nossa forma de investir. E eu vou colocar os 4 pontos, porque que eu acho importante, para que o namorado do dinheiro consiga navegar um pouco melhor nesse novo cenário. Então, o conselho número 1 é o seguinte, o prazo passa a ser seu amigo. O que acontece hoje com a taxa de juros? Conforme eu expliquei, se você precisa de liquidez, você hoje não tem jeito, vai perder para a inflação. Agora, existem aplicações com prazo um pouco mais longo, que ainda pagam bem mais do que a inflação, e dependendo da estrutura que você monta, se você dá tempo ao tempo para essa estrutura funcionar, você ainda pode ganhar bem mais dinheiro. Só que não existe mais aquele pensamento linear lá da década de 90 e até mesmo de 5, 6 anos atrás, que você via todos os dias o seu dinheiro crescendo. Uma estrutura, quando você olha, por exemplo, uma operação estruturada qualquer e o gráfico dessa estrutura, você vê que em determinados períodos o dinheiro não anda, depois ele dá um salto, ele pode travar e ele pode até lhe oferecer capital protegido, enfim, mas ele tem um tempo de maturação. Pode ser 1 ano, 2, 3, 5, até 7 anos. Não interessa o tipo de aplicação. Por exemplo, uma aplicação que é de altíssimo risco, mas pode nos trazer altíssimo retorno, é quando você entra num fundo de private equity, que são aqueles fundos que investem em empresas que ainda não estão listadas necessariamente na bolsa, mas que são ou unicórnios ou empresas que ofereçam alguma perspectiva futura bem interessante. Esses fundos, eles colocam dinheiro a fundo perdido dentro dessas empresas, se a empresa quebrar, o dinheiro se foi, mas em compensação, se a empresa der certo, o mercado for promissor, a velocidade com que essa empresa cresce for muito acima do mercado, o fundo se beneficia muito. Só que, evidentemente, você coloca hoje o dinheiro num fundo de private equity, você não vai ver o resultado amanhã. Geralmente o retorno de uma aplicação dessas é 3, 4, 5, até 10 anos. Então, tempo é seu aliado.
Você precisa respeitar a questão tempo. Conselho número 2. Volatilidade. Se você não se acostumar, a exemplo do meu cliente, que no início do ano, na pandemia, viu o seu dinheiro andar para trás e agora viu andar para frente de forma muito rápida, se você não entender como funciona isso, se desesperar na queda, se entusiasmar demais na alta, você não está preparado para operar em ativos de risco, ativos que ofereçam volatilidade. Não necessariamente de risco, talvez a palavra risco não seja a mais correta nesse momento. Eu me refiro a volatilidade como sendo algo natural nesse contexto. Então, se determinado ativo, numa semana, sofrer uma pressão e tiver que regredir no seu valor, não necessariamente isso é um problema. Então, se você fica namorando o dinheiro diariamente, olhando a cota, olhando tudo, como é que está a minha carteira, e você vê esse ativo ou todo o conjunto da sua carteira andando para trás, o que acontece na sua cabeça? Você começa a ficar nervoso. Né? E até para quem tem um perfil um pouco mais conservador, isso incomoda um pouco. Então você precisa ir se acostumando com isso. E não necessariamente um ativo que cai numa semana pode inclusive voltar na outra. Então, se você necessariamente não ficou acompanhando em cima, talvez você não tenha nem visto isso. Não estou dizendo que você não tenha que controlar seus investimentos, não é nada disso. Inclusive é muito bom que você acompanhe e saiba o que está acontecendo. Me refiro àquele controlador que fica olhando a cota a cada hora. Né? Então, é isso que eu acho importante que você preste atenção. Então, volatilidade nesse momento passa a ser muito mais sua amiga do que qualquer outra coisa. E o conselho número 3, de um certo modo, eu já vim falando dele durante os exemplos que eu estou dando, é a questão da frustração e do entusiasmo. Né? Você tem que ser um monge nesse momento. Você não pode ficar doente se alguma coisa deu errado e não pode soltar foguete se alguma coisa deu certo. Perder faz parte do jogo e ganhar faz parte do jogo. Onde está a equação aqui? É perder menos, ganhar mais. É ter daqui a pouco mecanismo de gerenciamento de risco para quando você estiver perdendo, eventualmente até ter que encerrar determinado tipo de posição, e quando estiver ganhando, você ter um mecanismo de conseguir incorporar esse ganho. Então, de novo, aqui a frieza é o nome do jogo. E se você tem ainda aquele hábito de ficar ali grudado, você não consegue ter essa frieza. Então, desgrude um pouco da tela e acostume-se com o vai e vem no mercado. E por fim, a minha dica número 4 significa o seguinte: sempre que houver volatilidade, podemos estar diante de oportunidades. Eu sei que é chavão falar crise, oportunidade, tem até anagramas que ensinam isso em palestras motivacionais. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de realidade mesmo. Em determinado momento, o mercado pode sofrer uma pressão forte nos ativos que tenham volatilidade intrínseca dentro deles, e se você tiver a frieza de olhar para o cenário como um todo, olhar muitas vezes até na questão de ações, olhar para o mercado e dizer assim, opa, pera aí um pouquinho, caiu demais, eu posso deslocar alguma coisa fora do risco para botar um pouco mais no risco e surfar justamente a volta dessa volatilidade. Então, a partir do momento que você identifica que a sua carteira ficou desbalanceada em determinada categoria, ou seja, você tem ativos que você sabe para onde vão, né? Que é livre de risco. Você tem outra parcela de risco na sua carteira. Quando essa parcela de risco dá aquela derretida, você tem que analisar o que está acontecendo no mercado. E a partir deste momento, você pode ter o discernimento de encontrar ótimas oportunidades. De novo, não é chavão. Isso realmente acontece e esse ano provou isso. Né? Tivemos muitas oportunidades que surgiram durante a pandemia. Pois muito bem, pessoal. Então foram essas as 4 dicas que eu queria deixar para você. E se você ainda continua sendo namorado do seu dinheiro, repense um pouco, abra espaço para o prazo, porque você pode encontrar verdadeiras minas durante o seu trajeto. Espero que tenham gostado do vídeo. Podem compartilhar, deem seu like, inscrevam-se no nosso canal e espero vocês no nosso próximo vídeo.
Até lá!